Demora um pouquinho. Viu? Vamos abrir aqui e ver se tá. Vamos controlando aqui só um pouquinho para ver se ela foi. Tá ao vivo, gente. Pode vir. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Boa noite. Nós vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal que está chegando na nossa live, né? Acho que o pessoal chegou do trabalho, foi tomar um banhinho, se alimentar um pouco primeiro, né? Enquanto isso, a gente aguarda mais um pouquinho o pessoal chegando aqui para a nossa live de hoje. Tá aparecendo. Show. As pessoas estão entrando. Depois você vai repetir, mas se quiser falar hoje, não vai aparecer como o fulano. Então, para quem está chegando agora, né, a gente está aguardando mais um pouquinho, o pessoal que está entrando na live. Hoje nós temos um assunto bem especial para tratar aqui nessa live, né, de interesse, acredito, de todos os pacientes, todas as pessoas, e não só de pacientes de DI, eu acho que tem outros pacientes com outras patologias que também se interessam muito por esse assunto de hoje, né? Então, vai ser show, com certeza. Hoje não está tão frio, né? Está agradável para a gente participar de uma live. Quando está frio, a gente quer ficar embaixo das cobertas. Hoje está gostoso. Vamos lá. Tá rindo. Hoje também nós estamos transmitindo a nossa live por uma plataforma diferente, né? E vai ser bem bacana. Na verdade, é um bate-papo. Nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje com os nossos palestrantes. Vai ser um momento bem descontraído, os pacientes vão poder tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, né? Vai ser show. Eu acredito também que a nossa live não será só assistida por pessoas aqui de Santa Catarina, que quando a gente divulga, nós temos associações, né, no Brasil todo, nós temos a DI Brasil, né, que também nos apoia, e a gente coloca todas as nossas atividades em comum, né? Então, a gente acaba recebendo participantes de outros locais, além de Santa Catarina. Isso é muito bacana, né? Muito show também. Os nossos palestrantes já chegaram, né? Estão aguardando aqui a chamada. Então, eu acho que assim, ó, a gente já deu, né, uns 5 minutinhos aí de espera, né?
Então, a gente vai dar início, né? Na verdade, já iniciou nossa live, vamos dar continuidade na nossa live de hoje. Como eu falei no começo, para aqueles que não estavam aqui ainda, né? Eu espero que estejam todos bem. O meu nome é Letícia, eu estou como presidente da DISCC e agora por mais 2 anos, né? 2020, 2022, para a gente continuar o nosso trabalho aqui na nossa associação. Temos uma equipe maravilhosa e eu quero aproveitar hoje, já no início, né, dessa live, parabenizar todos os envolvidos com a associação, né, com a nossa DISC. Amanhã é um dia muito importante, né, o dia do voluntariado. E a associação só existe porque tem pessoas altruístas e dispostas a nos ajudar, né? Seja diretamente na coordenação ou como representante, os profissionais de várias áreas também que nos apoiam, enfim, todos que de alguma forma ou outra exercem o voluntariado, estão de parabéns. Amanhã é um dia muito especial, de gratidão por todo esse trabalho para aqueles que estão junto com a gente na nossa causa, tá? E eu não posso também deixar de parabenizar hoje os psicólogos, né? Hoje é dia 27, dia dos psicólogos, que é um profissional também muito importante no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. A DISC sempre preconiza isso, né? Que o tratamento, para ter um bom resultado e se encaminhar para uma remissão, ele precisa estar apoiado, né, num tripé, que é o tratamento medicamentoso, o psicológico, né, o emocional do paciente e o nutricional. E dia 31 também é dia do nutricionista, né? Então, olha que bacana, nesse dia, nesse mês de agosto, a gente tem, né, dia do psicólogo, dia do nutricionista, no dia 28, dia do voluntariado. São datas lindas para a gente parabenizar e agradecer todos esses que estão nessa caminhada e abraçam a nossa causa, tá? Então, aproveitar esse momento dessa live para esse agradecimento, tá bom? E como nós falamos, né, da nossa live em maio, né, como passa rápido, né, em maio, que é o nosso maio roxo, nós fizemos uma live, já se passaram 3 meses, né, o tempo voa. Por causa dessa pandemia, a gente está afastado fisicamente, mas a gente não está afastado da nossa causa. Todos os trabalhos possíveis com essa pandemia estão acontecendo, a gente está realizando, tá? Vocês podem acompanhar as notícias, né, da associação no nosso site. Depois a gente já vai digitar ali, né, o site para quem ainda não conhece. Através da nossa página no Face, no Instagram. Nós temos um canal no YouTube. Então, vocês podem acompanhar as atividades da associação também, tá? Então, como eu falei, embora estamos vivendo esse tempo de pandemia, o nosso trabalho continua. Isso é muito bacana. E antes de eu chamar, né, os nossos palestrantes, eu só queria comentar do nosso assunto de hoje, tá? O nosso assunto hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos clínicos e documentos médicos. Faz parte do tratamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal essa parte burocrática, né? De passar pela parte burocrática, a parte legal em relação aos medicamentos. E sempre tem alguns enroscos, algumas dúvidas. Então, por isso que a gente resolveu, né, junto com os nossos palestrantes, abordar esse tema, que vem favorecer na orientação dos pacientes para a aquisição dos medicamentos, enfim, para fazer com que aconteça esse tratamento que o paciente precisa, tá? E antes de eu chamar, então, agora os nossos palestrantes, eu só quero deixar um recadinho, que no final da nossa live a gente preparou uma surpresa, tá? Então, vocês aguardem que depois que terminar a nossa live, né, a conversa, terminar a live não, depois que terminar a conversa com os palestrantes, aquela parte das perguntas, né, das dúvidas, nós deixamos preparado uma surpresa para o finalzinho dessa live, tá bom? Então, agora eu vou chamar o Dr. Abel Quaresma. Ele é médico, proctologista da cidade de Joaçaba. Boa noite, doutor Abel. Boa noite a todos. O doutor Abel também é representante do GEDIB aqui na região sul, né, doutor Abel? E ele atende muitos dos nossos pacientes nessa região oeste. Nós temos muitos pacientes da associação que fazem tratamento com o doutor Abel. E eu vou chamar também agora a doutora Letícia Machado, que é advogada, também apoiadora da nossa causa. Oi, doutora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem?
Nós já tivemos oportunidade de nos conhecer pessoalmente, né? A doutora Letícia já esteve aqui em Joinville várias vezes palestrando com a gente, né, doutora? Também Sim. Através do voluntariado, né? E olha que ela não mora aqui em Joinville, né? A doutora Abel de Joaçaba e a doutora Letícia de Balneário, e mesmo assim ela esteve aqui em Joinville várias vezes palestrando com a gente, né? Bem-vinda também, Letícia. Que bom. Obrigada, obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente, né? Então, eu vou deixar vocês dois na tela, né? Para a gente iniciar esse bate-papo. Eu vou ficar aqui em off, né? Eu já vou anotando as perguntinhas que forem surgindo. E depois, no final, a gente entra de novo para a gente conversar. Tá bom? Então, com vocês. Obrigada. Vamos lá, então, doutor. Boa noite, tudo bem? Agradeço esse convite, agradeço esse momento em poder compartilhar esse conhecimento com o senhor, trazer uma outra visão e uma outra perspectiva para que a gente demonstre para os pacientes, para os colegas médicos, a necessidade dessa atuação em conjunto, a necessidade de seguir os protocolos, de seguir o próprio tratamento em si. Então, o objetivo já de cara, já querendo abordar o primeiro assunto, é a respeito da importância dos protocolos. O que seria isso e de que forma que a gente utiliza eles, como que eles devem ser seguidos. Boa noite, Letícia. Assim, eu já fiz live com nutricionista, com enfermeira, com outros médicos, mas é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de conversar com advogado. Acho que vai ser uma coisa muito boa para mim aprender algumas coisas. Então, esses protocolos são regras que se deve seguir para se conseguir. São medicações extremamente caras. E quando eu falo extremamente caras, eu falo que tem algumas que é o preço de um carro popular por mês. Então, logicamente, o governo não pode sair distribuindo esse tipo de droga, né? Então, existem regras para que se faça uma distribuição para quem realmente precise. Só que, como toda regra em qualquer lugar, essas coisas nem sempre são tão justas como a gente poderia esperar, né? Então, às vezes essas leis demoram para ser renovadas, às vezes surgem remédios que efetivamente estão à disposição, só que depende de uma lei, depende de uma liberação. Então, muitas vezes a gente acaba com leis antigas fornecendo remédios antigos, ou para coisas que, por exemplo, a própria mesalazina é uma droga que a gente sabe hoje que não funciona bem para a doença de Crohn, mas está lá no PCDT do Crohn que se pode usar mesalazina. Então, às vezes, a morosidade do legislativo acaba fazendo essas coisas que atrapalham a vida dos pacientes, né? Sim, é bem isso mesmo, doutor. E eu vejo a necessidade de a gente falar sobre isso, porque quando chega lá no judiciário, eu não estou falando da fase administrativa, eu estou falando da parte do judiciário. Já é lento, até chegar lá já é lento. Quando chega lá, nós aqui da nossa região, a gente tem um órgão que é o NAT. Ele faz um estudo prévio a respeito de todo o tratamento que o paciente já fez, todos os medicamentos que ele já tomou, e ele vai subindo a escadinha, até chegar realmente no que a gente está pedindo. Aí vamos lá. Nós temos um medicamento de entrada. O senhor depois vai me dizer qual deles que poderia ser. Tem o medicamento de entrada e aí o próximo a ser utilizado é o segundo. Mas aquele paciente não pode usar aquele. Então tem que ir para o quinto, né, dessa minha escadinha. Aí é que mora o problema. Porque muitos profissionais não sabem seguir essa sequência e aí querem pular do primeiro para o quinto. Isso traz um prejuízo enorme financeiramente. Não tem como a gente demonstrar para o juiz do porquê que pulou do primeiro para o quinto. E aí, às vezes, há casos realmente que não pode utilizar aqueles outros medicamentos do intervalo. E é onde entra, mais uma vez, a necessidade do profissional médico em dizer o motivo. Por qual motivo que não pode utilizar aqueles outros tratamentos? Se chega no juiz dessa forma, ele vai ver o processo com outros olhos. O próprio NAT, ele faz um levantamento, assim, ó, é muito, muito bom mesmo, tá? Ele faz toda a sequência dos medicamentos, o preço em si, faz toda a avaliação e no final ele dá uma conclusão se é adequado ou não para aquele paciente.
Então, muitas vezes, o problema do judiciário, quando a gente chega nessa fase, é que não tem essa sequência, não respeitou essa sequência. Então, o paciente não vai conseguir aquele medicamento. Pode falar. Essa sequência, para nós, é um grande problema. Quando tu põe regras de mais uma coisa, tu engessa essa coisa. Então, tu coloca umas regras em que todo paciente tem que seguir essas regras. Só que cada paciente é um paciente. Então, existe 2 linhas de tratamento. Uma, que a gente chama step up, que vem do inglês de subir degrau a degrau. Então, tu começa com a medicação mais leve, não funcionou, tu vai para a intermediária, não funcionou, tu passa para o biológico. Só que tem paciente que não suporta esse tempo. A gente recebe pacientes pós-operatórios, pacientes extremamente graves, pacientes subocluídos, que não podem esperar esse tempo. Para se ter uma ideia, a azatioprina demora 6 meses para fazer efeito. Nossa. Então, tem outros pacientes que a gente tem que lançar mão do outro tratamento que é chamado top-down, que é o tratamento que a gente entra com a droga mais pesada que se tem. Na medida que o paciente vai melhorando, tu vai diminuindo. O SUS não sabe disso. O judiciário não sabe disso. Então, às vezes, tu prescreve para um paciente virgem de tratamento biológico e ele é negado. Só que tem toda a especificidade e, logicamente, tem uma justificativa para isso. Só que tem outra coisa também, Letícia. Para tu ter uma ideia, em 2014, só existiam 2 medicações aprovadas no Brasil para tratamento deste Crohn. Hoje, 6 anos depois, a gente tem 6 medicações. Então, está se pesquisando muito e está mudando muito rápido essa doença. E muitas vezes os próprios médicos não conseguem acompanhar. Então, às vezes, eles vão informar coisas e não vão saber justificar outras coisas por realmente desconhecimento, não conseguiram acompanhar a evolução. Eu trabalho, grande parte do meu dia a dia é com doença inflamatória. E é difícil se manter atualizado, não é fácil, não. Tu imagina para o médico do posto que tem que estudar todas as doenças de todos os pacientes. Sim, doutor. Nossa, o senhor falou uma coisa realmente bem pontual. O profissional não conseguir acompanhar esse ritmo de atualização. E que bom que a medicina avança tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, isso traz um prejuízo, né? E você falou da especificidade. A gente precisa ter o profissional específico para aquela área. Porém, aquele que está no posto, que é quem vai atender a parte massiva da população, ele não vai conseguir abranger todo mundo. Ele não vai conseguir ser especialista em doenças inflamatórias intestinais, como o doutor né? E alguns outros profissionais também. E aí é onde nós temos muitos problemas, porque esse profissional que não tem esse conhecimento, ele começa com um medicamento lá em cima, que não seria o caso, e chega no final do processo, o paciente não tem o tratamento. O prejuízo, nesse caso, é muito grande para o paciente, porque deveria seguir essa sequência, né? E mesmo que não seguisse, deveria ter o porquê, o motivo. É isso que eu prezo muito, é isso que eu sempre questiono nos documentos médicos. Por isso que eu coloquei como também tema, sugeri, né? Dos documentos médicos em si. Precisa ter todo o relatório muito completo. Quando a gente tem, o juiz olha com outros olhos. Imagina como é que ele vai olhar um papel escrito à mão, aquela coisa assim, bem escrita, a gente não entende nada. Eu que sou interessado no processo, eu vou olhar ali e eu vou tentar decifrar, mas o juiz ele não vai olhar com tanto carinho e atenção. E aí tá ali, portador de doença de Crohn, não usou medicamento X, agora é preciso de tal. Como? Isso é difícil. Eu queria que o doutor pudesse esclarecer como que a gente consegue deixar isso de forma mais clara no relatório e instruir melhor um eventual processo. A gente tem muito problema que esses papéis também eles mudam demais. Né? Agora, com a pandemia, por exemplo, veio uma coisa boa. A gente pode preencher medicação para 6 meses. Mas, assim, cada prefeitura tem um papelzinho diferente. Então, tem algumas regionais que pedem CDAI, que é uma marcação de inflamação. Tem outras que pedem o HBI, que é outro score diferente.
Gente, são scores para especialistas. O clínico não sabe esses scores. Então, chega um papel desses, ele realmente não sabe. Ele vai ter que estudar para poder preencher isso aí. De maneira nenhuma eu estou dizendo que um clínico geral não pode tratar doença inflamatória. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em paciente que está piorando, ou que está muito ruim, ou no paciente que se espera retirar a medicação, esse paciente específico deve ir para um especialista. Aquele paciente que está 1 ano bem, tomando essa medicação, pode perfeitamente ser acompanhado pelo clínico, né? E a gente está tratando de doenças que não são tão frequentes assim. Então, tu pensa num clínico geral com 20 pacientes para atender numa manhã, ele vai estudar pneumonia, ele vai estudar infecção urinária, que é o dia a dia, ele não vai ter tempo para estudar doença inflamatória intestinal. Então, ou tu tem um volume que te permite estudar isso dia a dia, ou realmente é muito complicado, né? É verdade. A especialidade em tudo, né? Eu também sei fazer divórcio, sei fazer inventário, sei fazer uso capião, mas eu não consigo estudar direito médico, previdenciário, direito, o que for, se eu não tiver uma especialidade. Hoje eu tive como nicho os profissionais da saúde para poder atender essa demanda e os pacientes quanto aos fornecimentos dos tratamentos. Só. Porque senão não dá, não tem como. A gente não tem tempo para estudar tudo isso e trazer realmente um resultado. Hoje eu sei quase assim de cor os medicamentos que a gente consegue, referente a Crohn e retocolite, que a gente consegue judicialmente ou não. Hoje eu já sei que antes mesmo do vedolizumab entrar no protocolo no passado, a gente já conseguia, sem nenhum problema, tanto para uma doença quanto para outra. O próprio ustekinumab também, que ele não está em nenhum dos dois, mas que está sendo muito utilizado. Então, são esses medicamentos que, com a experiência e com a excelência, a gente trabalhando direto com isso, que a gente vai saber sobre, né, doutor? E sobre esses medicamentos aí, eles têm uma maior utilização? Isso também varia de paciente para paciente? Isso aí varia de médico para médico, de paciente para paciente, porque assim tem o gosto pessoal, tem a experiência que tem com a droga. Por exemplo, tu começa a tratar Crohn com adalimumab e os teus primeiros 2 pacientes evoluíram muito mal. Tu não vai mais usar adalimumab, né? E a mesma coisa acontece com infliximab. Tu usou, os pacientes evoluíram mal, e aí tu trocou para adalimumab e evoluiu bem, tu vai começar a usar muito mais adalimumab. E, logicamente, assim, existe muita pesquisa. Em retocolite, a gente já sabe qual que é melhor que qual, né? Em Crohn, também a gente tem uma ideia, mas tem muito pouco estudo que a gente chama head-to-head, ou seja, um estudo que compare os pacientes que usam infliximab com adalimumab, para saber realmente qual é o melhor. Isso praticamente não existe. Então, vai muito de gosto pessoal, vai muito de paciente, eu quero fazer na veia, eu quero fazer em casa subcutâneo, né? Hoje em dia, a gente tem a opção de comprimido para retocolite, né? Então, acaba sendo uma decisão compartilhada, médico e paciente. O médico quiser impor um determinado remédio, vai ter problema, né? E o paciente que consulta muitas vezes com o Dr. Google também é complicado. O Dr. Google. O Dr. Google, ele é sensacional, né? Em todas as áreas. Eu vejo que realmente a gente tem bastante dificuldade com isso, porque as pessoas digitam lá. O que é concluso para sentença? O que é ato ordinatório? E a pessoa vê aquilo e já fica desesperada porque não sabe o que é. Não tem como... Essa construção do tratamento é feita com o conhecimento do médico, mas com o consentimento do paciente. E a partir do momento que o médico impõe, ele não está respeitando isso. Mas também a partir do momento que ele cria um plano terapêutico, e aí vem o paciente e fala assim, mas eu não quero mais tomar agora esse medicamento aí na veia, eu vou fazer medicina alternativa de A a Z, sem, né? Mas enfim. Como é que fica, doutor? Isso aí eu brinco muito, né? Quando tu vai construir uma casa, tu procura um engenheiro alternativo. Quando tu vai te divorciar, tu procura um advogado alternativo.
Não, mas medicina alternativa todo mundo procura, né? Então, eu dou muita risada com isso aí. E aí a gente fica procurando, muitas vezes, de quem é a culpa de acontecer essas coisas. E a conclusão que eu chego é que é de todo mundo. Tem médico desinformado, tem médico preguiçoso, que realmente preencher aquela papelada toda dá muito trabalho. Tem paciente preguiçoso, tem paciente que atualmente eu estou grampeando as folhas que eu dou, porque o paciente sempre diz, o senhor não preencheu tal folha, doutor. Aí eu grampeio que não tem como, tá lá junto. Tem muita gente na prefeitura que enfia aquele processo numa gaveta e ele fica perdido lá. Tem gente que muda, tem um farmacêutico que muda, ele não está atento aos protocolos e fala coisa errada para o paciente. E, assim, a cadeia toda tem problemas, Letícia. Então, o ideal é que as mesmas pessoas trabalhassem só com isso, mas é um mundo utópico, a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Eu vejo que quando vai para a esfera, eu já, assim, a parte administrativa, doutor, eu já abri mão, eu já sei que vai vir uma negativa, eu já sei que não vai vir adequado. Então, quando dá certo, eu dou pulo de alegria. Mas quando vai para o judicial, eu vejo que as coisas funcionam um pouco melhor para em questão de contato com a farmácia judicial. Eu geralmente trabalho dessa forma, porque o paciente ele já está num momento geralmente de crise. Então, ele já está nervoso, ele já está naquela condição difícil, indo sei lá quantas vezes ao banheiro ou não indo. E aí, tem ali a decisão do juiz. Como é que ele vai agilizar aquele medicamento? Ele não vai saber. E aí, esse contato com o pessoal do almoxarifado, da farmácia judicial, eles são, para mim, pelo menos sempre, o que eu precisei, eles são pessoas excelentes. Eles fazem realmente o que está na competência deles para conseguir agilizar tudo. E mesmo assim, é muito demorado. O processo hoje, para a gente conseguir eliminar, está demorando em torno de 3 meses. E conseguir eliminar e mais uns 2 para conseguir o tratamento em si. Até tenho uma pergunta para ti, uma coisa que eu estava bem curioso. Muitas vezes, a gente preenche aquela papelada pedindo uma coisa que sabe que vai ser negado. O que muitos pacientes e alguns advogados argumentaram comigo é que se não tiver negativa prévia do governo, não tem como entrar na justiça. Só que muitas vezes essa negativa demora 2 meses. E a gente está com um paciente que está precisando, está preenchendo um papel que tem certeza que sabe que vai ser negado, mas mesmo assim tem que esperar isso aí. Isso é muito complicado e burocrático, né? Sim, doutor. É bem burocrático e bem demorado mesmo. O que dá para tentar? Mas, infelizmente, no judiciário, algumas coisas ainda são tentar. Aliás, nunca posso dizer que vai dar certo, né? Assim como qualquer cirurgia que tem os seus riscos ali. Mas o que dá para tentar nesses casos que está demorando muito para ter um retorno? Entrar com o processo, informar isso para o juiz. O juiz, ele manda oficiar o município para que eles se manifestem sobre o que a gente falou. Mas, geralmente, a gente tem que entrar já com a negativa redondinha, porque senão, aí vai lá, intima o município, demora, os 5 dias demoram 10, aí o município vem e diz uma coisa, daí a gente tem que se manifestar sobre o que o município disse, ou seja, demorou ali de 20 a 30 dias só nessa fase inicial, né? Então, isso acontece bastante, essa burocracia é o que pesa, e é por isso que eu tanto peço para que os documentos, aquele relatório, aquele que é de competência do médico, que ele consegue fazer, e ele consegue botar com as palavras dele, não aquele relatório que a gente tem que preencher, que é o padrão, né? Que toda prefeitura tem um. Mas aquele documento que é da competência dele, que ele consegue fazer mais, ele colocar tudo muito redondo, para quando chegar no juiz ele entender que não, realmente, é caso de seguir, essa pessoa está falando a verdade, não está inventando história. É esse o motivo de ter essa importância da documentação. Então, e a outra coisa que eu quero te perguntar, a gente tem um espaço para preencher que cabe 3 linhas. Não tenta escrever mais de 3 linhas que não vai caber. O que é essencial para o advogado? Constar a gravidade da doença, que informações tem que estar nesse laudo? Primeiro, como se fosse o prontuário, a evolução da doença.
Paciente foi diagnosticado no ano de 2007 com Crohn, fez 3, 5 cirurgias, cirurgia em 2010, 2011, 2012, começou com azathioprina, evoluiu... Lembra que eu tenho 3 linhas. Não, isso que não o espaço me permite. O espaço não permite anotar isso tudo. A não ser que eu vire a folha, mas eu sei que ninguém vai ler atrás da folha. Então eu tenho aquele espacinho que me dão ali. É ali que todo médico vai preencher. Então tu imagina isso. É impossível colocar isso tudo. Peraí que travou aqui. Ah, agora deu. Então, doutor, mas eu já estou falando na parte judicial. Porque no administrativo ali, eles vão olhar só os medicamentos que foram tomados. Eles vão ficar extremamente restritos ao protocolo clínico. Então, ali é só colocar Crohn, tomou tal, tal, tal e tal, precisa de tal. Mas para o judicial, que é o que a gente precisa realmente para demonstrar, e que, inclusive, por isso que eu falei do NAT, que é esse órgão ali que ajuda a fazer esses relatórios, eu estou com um aberto aqui que tem 7 páginas. Claro que o médico não tem como parar e fazer 7 páginas por paciente, né? Mas esse relatório que ele pode fazer é algo à parte, não é nada vinculado ao que consta nos documentos padrões para fase administrativa. Fase judicial é que a gente precisa desse documento mais completo. Então, isso é uma perícia que o advogado pede, então, você está falando. Eu tinha a ideia que era naquela primeira administrativa mesmo. Não, administrativo não... Porque, assim, doutor, eles só vão olhar o protocolo. É só isso. É o que está escrito ali é o que eles vão olhar, eles não vão interpretar. A impressão que eu tenho é que eles fazem um checklist mesmo. Ó, tem hemograma, tem o exame de transaminase, não tem tudo, tá ok. É isso mesmo. Administrativamente é dessa forma. É igual ao INSS, é igual qualquer outra situação, qualquer coisa que a gente vá pedir num órgão, administrativamente é assim. Eles só vão fazer o checklist. Porque também, vamos agora sair do contexto e da nossa indignação aqui, pessoal. É muita coisa para se tratar. Então, precisa seguir uma lista, porque senão eles não vão conseguir dar vazão. E ainda assim já não dão, né? Então, eles precisam trabalhar dessa forma. O problema é que talvez pudesse ter um pouco mais de agilidade, alguém que a gente pudesse falar diretamente para dizer, não, tem aqui essas 3 linhas, mas olha o relatório que o médico colocou. Ele precisa desse medicamento por tal motivo. E aí a gente entra numa outra discussão, tá? Mas a gente tem todo um estudo, a gente faz toda uma viabilização de dotação orçamentária, não tem como abrir exceção. Então, acaba sendo perda de tempo. Mais vale a gente seguir a listinha, infelizmente, e aí judicializar. Mas isso é uma coisa também que a gente está brigando muito no GDIB. O governo trabalha com estatísticas epidemiológicas dos anos 90, em que diz que doença de Crohn e retocolite são doenças muito raras. Então, ele pensa exatamente isso aí. Se eu tenho uma doença que é rara, eu vou investir meu dinheiro naquilo que é muito comum. E a gente sabe que isso mudou. De 20 anos para cá, essa prevalência, essa incidência inflamatória aumentou muito, né? Então, acho que uma das coisas mais importantes é o governo se atualizar nisso aí. Mas como se atualizar se também se não existe trabalhos que falem isso? Que justamente é o meu trabalho de doutorado, onde eu vou levantar toda a prevalência e incidência inflamatória de Santa Catarina e entregar esses dados para o governo. O que vocês têm não é mais assim. Eu acho que ele tendo dados novos, ele pode se prevenir guardando dinheiro para isso, né? E muitas vezes o que acontece é isso, o pessoal judicializa e sai muito mais caro judicializar para o governo. Era muito mais barato para o governo ter essa mercadoria já estocada do que ter que comprar a preço judicial, né? Até mesmo porque no judicial a gente tem que levar 3 orçamentos. E esses orçamentos, por mais que a gente vai olhar ali com alguém que faça o fornecimento para um hospital de um plano aí, né? Aquele orçamento, ele é alto.
E o Estado, o Estado que eu falo é o ente em si, né? O Estado ou União, ele tem muito mais condição do que aquela parte privada em fazer a compra do medicamento com um preço menor. Eu não lembro agora qual foi o remédio, eu não sei se é eu acho que é o Stelara, tá, doutor? Que foi feito um levantamento pelo Conitec. Eu acho... Não era o Stelara, porque o Stelara é bem caro. Mas, enfim, era um desses medicamentos que eles não quiseram fazer a incorporação porque a parte de impostos era muito alta. Não era nem o valor do medicamento em si. O tratamento ficava razoável, ficava bom, mas a questão de imposto era altíssima. E aí não compensava fazer a incorporação, mas compensava as pessoas terem que judicializar e eles tratarem cada caso como pontual do que colocar isso num rol que acaba sendo obrigação do Estado, né? A gente não tem esse problema aqui em Santa Catarina, mas eu tenho colegas em São Paulo que, como trabalham em hospitais públicos, eles são proibidos de judicializar. Então, o pessoal da Unicamp em São Paulo passa muito isso. A gente não pode judicializar. E tu imagina o problema de uma Unicamp, o tamanho que é, com o volume de pacientes que tem, não podendo fazer isso. Muitas vezes, principalmente na retocolite antes, que bom que é retocolite, porque a gente vai judicializar e vai receber primeiro do que tu receberia pelas vias normais, né? Então, a judicialização é meio complicado no interior, então o paciente tem medo, mas eu moro numa cidade pequena, se eu entrar na justiça contra a prefeitura, ele acha que é contra a prefeitura, vão não vão me dar o remédio, vão ficar de cara feia, ele não tem esse conhecimento que não é contra a prefeitura. Que é a mesma história que as pessoas têm, e nem é o foco da nossa live, é live aqui também, né? Da nossa live com a judicialização contra os planos, né? As pessoas têm, mas vai ter retaliação, né? Eu não posso entrar com uma ação contra o meu plano, onde já se viu, não tem cabimento. As pessoas têm muito receio sobre isso. E não seria diferente também, né? É que aqui eu ainda acho que a gente está muito bem servido. Eu acho que aqui a nossa saúde ainda funciona. Não, é aí que funciona muito bem, é muito rápido as coisas. A gente vê em outros estados falta de determinada medicação, aqui é muito raro faltar. Acontece, né? Mas geralmente as medicações que estão disponíveis, elas têm nos lugares, né? Então realmente aqui é uma ilha no meio de um grande deserto, né? E essa parte que todo paciente também acha que cabeça de juiz e barriga de gestante não se sabe o que vai sair. Então, eles pensam que é meio loteria, né? E não é o que a gente vê na prática. Raramente eu tenho um processo pedindo medicação negada, é muito raro. Exatamente isso. E é por isso que a gente tem que frisar os documentos médicos. Eu estou até chata com isso, mas é esse tipo de documento que faz com que a gente tenha êxito, doutor. E mostrar, inclusive, para o paciente / cliente. Eu hoje já nem falo mais que eu tenho cliente, né? Meus pacientes também. Porque eles dizem assim, existe o juiz. O juiz, ele tem o convencimento dele, ele vai chegar e vai dar a tua decisão ou ele vai negar. Se ele negar, a gente tem um outro órgão, que é o Tribunal de Justiça. Lá nós temos os desembargadores. E o que importa para nós? É a jurisprudência, que é esse entendimento que lá na segunda instância é montado. E qual que é o entendimento? Pode fornecer o medicamento Stelara, que a gente sabe que não está na lista ali. Pode, desde que não seja o caso dos outros medicamentos devidamente comprovados. Então, a cabeça do juiz pode acontecer de tudo, exatamente. Mas o que nos dá bastante segurança é a jurisprudência. E é por isso que nós também temos que estar antenados sempre. A gente tem que ser especialista, saber o que a jurisprudência hoje tem falado. Por exemplo, dano moral nas negativas dos planos, dos tratamentos em si. Até então, até 3 anos, era algo que era certo que ia conseguir. Hoje é loteria. E se algum juiz dá dano moral, é negado
lá na segunda instância. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução e para trazer essa segurança para o paciente, que ele já está no momento de aflição, já está no momento de crise, já está tendo que se preocupar e contratar advogado, ou às vezes vai na defensoria pública e demora um bom tempo, já está nessa situação. Então, a gente tem que trazer ferramentas e mecanismos para que ele veja que não, tudo bem, criar a relação de segurança, né? Para que ele veja, não, tudo bem, acho que dessa forma realmente vai dar certo, porque nada mais é do que uma esperança. Então, eu vou te dar o outro lado da moeda. Eu já fui do Conselho Administrativo da Unimed, daqui de Joaçaba. Então, assim, a gente via que, às vezes, no final do mês, a Unimed tinha 30 mil de lucro, tinha 40 mil de lucro. Então, tu imagina 2 pacientes que vão fazer indução de vedolizumab. Cada um custa 50 mil reais. Ou seja, dá 100 mil reais no mês. Para uma seccional que tem 30 mil de lucro, são 3 meses de lucro por causa de 2 pacientes. Então, isso é legal para o paciente. Só que o governo, quando falou isso, que os planos de saúde tinham que dar a medicação, não deu nenhuma contrapartida, ou seja, tu não pode cobrar mais. Então, tu tem mais obrigações podendo cobrar o mesmo. Então, se uma Unimed não for muito bem gerida, e eu falo Unimed porque é o que eu tenho mais conhecimento, ela vai quebrar. E se a doença inflamatória intestinal continuar crescendo como vem crescendo, e as medicações cada vez mais caras, vai ter muita Unimed quebrando por causa de doença inflamatória. E isso aí vem a mesma coisa no câncer, é muito complicado. E aí eu pergunto, né, por que então existir ali a restituição, que o próprio artigo 32 da Lei dos Planos de Saúde fala? Por que existir a restituição? Se o paciente tem plano e faz o tratamento no SUS, se afinal de contas o Estado não dá esse poder e subsídio para o plano em ter mais condições com aquele paciente, porque realmente existe esse valor de reembolso. O SUS vai lá, bate na porta do plano, ó, plano, me devolve aí num ano, o vedolizumab a 17 mil, devolve ele os 150 mil que eu gastei com fulano. Como é que fica? Então, são os 2 pesos em si, né? Mas, para mim, como advogada, e vendo ali aquele momento de entrar com a ação no mesmo dia, uma contra o plano e outra contra o Estado, e ver aquele paciente ali do plano conseguir o medicamento em 48 horas e ficar bem e conseguir realmente, né, enfim, fazer o tratamento. E ver aquele outro lá, que eu entrei no mesmo dia. É o mesmo, vendo juridicamente falando, né, doutor? É o mesmo quadro clínico, já tomou até os mesmos medicamentos, tá na mesma situação, e aquele outro paciente fica lá 4, 5, 6 meses à mercê, por conta da burocracia. Então, eu entendo perfeitamente esse posicionamento e também concordo com ele. Apesar dos planos de saúde me amarem, eu concordo com esse pensamento, doutora. Senão, vai quebrar. E que forma que a gente consegue remediar isso? Ou então trazer uma paridade? Talvez trazendo a especialidade em si do médico? É muito complexo, porque assim, por que existe muita pesquisa em doença inflamatória? Porque os remédios são extremamente caros. E tu pega um remédio extremamente caro, em que tu prescrever dois pacientes no mês, o representante vem, te faz carinho, te dá presentinho, te convida para congresso. E tem muito médico que fica seduzido por isso. Gente, uma minoria, mas tem, né? Então, tu tem que ser muito ético nessa hora. Se tu tem uma retocolite que melhora com mesalazina, que custa 120 reais, não tem porquê da vedolizumab, que custa 20 mil reais, né? Então, isso aí, eu estou fazendo um favor para o meu paciente, eu estou mantendo o meu plano de saúde vivo, e eu estou preservando o Estado. Lembrar que se eu quebrar o Estado, eu quebro ele para todo mundo. Então, o grande problema do médico é que tu não tem só o paciente, tu tem uma saúde pública inteira que tu tem que cuidar. Então,
O paciente chega querendo tomar biológico. Não adianta, ele lê lá na internet, o Dr. Google falou para ele que é a melhor droga que tem. É a melhor droga, mas não para todo mundo. Se tu ficar muito bem com mesalazina, essa é a tua droga. Né? E agora eu tenho uma pergunta para ti também, Letícia, aqui. Eu tenho duas realidades de paciente. Eu tenho o paciente do consultório, que é um paciente que pode pagar um bom advogado, que bobeia, ele consegue pagar o início do tratamento com biológico, e eu tenho meu paciente do ambulatório da universidade, que ele não tem dinheiro para comprar dipirona, às vezes, o que fará contratar um advogado, né? Como é que funciona a defensoria pública para esse tipo de caso? Funciona? Ou o paciente vai ter que vender o carrinho dele para pagar o advogado, para conseguir a medicação? Então, muitas vezes, eles ficam porque acham que é inalcançável pagar um advogado. Não, doutor. Não, até porque, assim, ó, a gente tem que ter o bom senso, né? Como eu trabalhei já muito com essas ações, eu resolvi criar uma forma de precificação de honorários com horas trabalhadas e condizente a preço ao custo que a gente tem, né? Para demonstrar para o paciente, ó, eu vou trabalhar 35 horas no teu processo. Vai ser para dar entrada essas 30 ou 35 horas? Não. Vai ser durante todo o processo, fase de recurso, atendimento, muito atendimento pelo WhatsApp. É dessa forma. Mostrar como. Não vai ter que vender um carro para pagar o advogado, imagina, em hipótese alguma. Agora, a Defensoria Pública ou o Ministério Público, eles funcionam, sim, porém é muita demanda. Veja bem, eu tenho um escritório com um suporte e que a gente tem, no mínimo, 8 horas por dia que a gente trabalha. É mais, né? Claro. Mas a gente tem ali 8 horas. Eu sei minha capacidade. Se entrar, eu já deixo umas 2 horas vagas no dia para caso urgente. Se entrar uma ação de medicamento hoje, eu vou fazer hoje. Tendo os documentos, eu vou fazer hoje, porque é urgente. Então, eu sei da demanda do judiciário, quanto tempo que vai demorar até conseguir. Agora vai para a defensoria. Eles não dão conta. É muita coisa para absorver. Aqui até a Letícia falou que eu era de Balneário, mas meu escritório agora é em Itajaí, do lado do Marieta. Nós temos a defensoria aqui, mas ela mal, e que deveria abranger as outras regiões, Balneário, Camboriú, ela não dá conta de Itajaí, que dirá das outras. E aí as universidades fazem um papel muito interessante com os núcleos jurídicos. Agora eu não lembro o nome que eles costumam usar, mas é tipo um escritório modelo de advocacia e que as pessoas vão até as faculdades e lá os alunos fazem os atendimentos, entram com os processos através de um advogado que é responsável e conseguem também os medicamentos, né? Eles usam os mesmos critérios da defensoria, que é com relação a cálculo da renda do grupo familiar. Então, tem como utilizar, sim, a defensoria, com certeza. Seria algo muito bonito se funcionasse mais, se tivesse mais, assim como a própria parte inicial do posto de saúde, se tivesse mais profissionais. Mas não tem, infelizmente, não tem como dar conta, principalmente porque são coisas urgentes. Então, aqui em Joaçaba também tem defensoria, mas o que eu vejo é que os pacientes vão 2, 3, 4 vezes, tem paciente que desiste porque não consegue conversar, né? Não é nem com o defensor público mesmo, eles não conseguem conversar com o secretário, às vezes não conseguem, né? E tem uma coisa que o GEDIB começou a fazer, até a gente começou no Rio Grande do Sul, que é os cursos para a Unidade Básica de Saúde. Ou seja, a gente ia ter regiões em que um grupo do GEDIB ia pegar uma manhã, 4 horas, no caso, uma sexta-feira, e pedir para o prefeito, libera os médicos do posto de saúde. E a gente ia numa equipe, numa manhã, dar um curso sobre doença inflamatória, inclusive, uma das palestras era PCDT. Então, PCDT que é essas regras para cada doença, né? Infelizmente, a pandemia acabou com as nossas pretensões. O nosso aqui de Joaçaba estava marcado para 22 ou 23 de abril. E, logicamente, foi cancelado.
E agora a gente não sabe nem que data pode fazer isso, justamente pelo que tu falou, reconhecendo as deficiências que tem, né, nessa parte de saúde primária. Sim, isso seria excelente, né? É trazer o conhecimento aplicado e que vai ajudar todo mundo. Nossa, dá até um desânimo, assim, porque é uma coisa tão legal que, infelizmente, não consegui, já nasceu e não conseguiu ir nesse momento para frente, né, doutora? Então, dá um certo desestímulo, né? Eu, quando comecei na associação, foi um dia que a DI Brasil postou ali que se alguém quisesse voluntariar para ajudar e tal, eu falei, vou mandar meu nome ali. Eu já tinha conhecimento, porque eu tive 2 pessoas próximas, tenho, né? Próximas com doenças inflamatórias, um com Crohn, o outro com retocolite. Sempre acompanhei os tratamentos, então eu sabia pelo menos um pouco o que era cada doença, o que era aquele momento e a necessidade de conhecimento sobre aquilo. Porque eu só fui saber das 2 doenças quando essas pessoas tiveram um diagnóstico. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Muito menos o juiz, que daí ele vai lá e me diz. Agora é só um comentário mesmo, a questão do dano moral. Não crucificando um plano de saúde. Daí o juiz vai lá e fala assim, não, tem que comprovar o dano moral. Tem que comprovar que aquela pessoa teve algum problema emocional em virtude da negativa. Como é que eu vou comprovar, né? Essas situações particulares. Mas, enfim, eu comecei a ter esse contato e eu me senti na obrigação de poder ajudar de alguma forma, levando o conhecimento. Antes eu falava bastante sobre os planos, aí eu falei com a Letícia, vamos fazer um negócio sobre o SUS, porque as pessoas também precisam saber sobre isso. E agora, de novo, no mês de maio, ia de novo lá para fazer mais uma palestra, conversar. Estou sempre à disposição, né? Mas, infelizmente, algumas coisas a gente não consegue avançar, principalmente nesse momento. Ó, a Letícia está voltando ali. Mas tu tá em alta na hierarquia lá. Tu acredita que a Letícia nunca me convidou para ir em Joinville? Se tu já teve o convite, você tá lá em cima na hierarquia. Desculpa, né, doutor? Não é para qualquer um, né? Claro, ó. O doutor Abel que se engana, o nome dele está na lista já, só que agora a pandemia interrompeu um pouco o nosso ciclo de palestra, né? Mas, para compensar, é a segunda live do doutor Abel esse ano, né? Viu? A minha é a primeira. E eu fui me oferecer para fazer essa do SUS, né, Lei? Então, é por isso que a gente agradece, né, Letícia, doutora Letícia, sobre essa fala que você teve, né? Esse voluntariado, essa atenção que vocês têm, né, para com a gente. Porque você vivenciou um pouco disso, você sabe da dificuldade, de tudo que acontece, né? E até tem um paciente aqui, o Marcelo, que perguntou, essa doutora Letícia faz parcelado? Parcela até a alma. As explicações, né? Querido. Mas, assim, retomando um pouquinho alguns pontos, né? Agora vocês falaram do lado jurídico, lado médico, quero falar um pouquinho do lado do paciente, né? Então, uma dica para o doutor Abel, ele só tem um espacinho lá, ele vai ter que diminuir bem a letra dele para caber naquele espaço de 3 linhas lá. Vai colocar lá este post-it lá e diminui a letra para caber no espaço do papel. É brincadeira, né? Pouquinho. Mas é complicado. É complicado. Né? Às vezes tem um paciente que já foi operado 2, 3 vezes, tu não consegue descrever isso lá, não tem espaço. Pois né? Então, se a gente fizesse, desculpa até interromper, Letícia, se a gente inventasse, tentasse fazer algum projeto, alguma coisa para padronizar isso, pelo menos aqui em Santa Catarina. Então, Letícia, tem informações lá no papel, raça. Qual é a validade dessa informação? Quem é branco, quem é pardo e quem é negro? Então, sabe, tem muita informação lá que não tem a menor cabimento. Eles poderiam guardar espaço para colocar o que realmente interessa. Né? Então, urgentemente precisa ser refeito esse papel. Mas não por um burocrata, por alguém que entenda, por uma comissão de pessoas que entendam. Eu penso que essa questão de algumas perguntas é para estatística, né? Por exemplo, se a incidência é maior em pessoas da raça branca, da raça negra, eu imagino que é questão de estatística. Letícia, o meu trabalho é sobre epidemiologia. Primeira coisa que o meu orientador falou, esquece raça. Raça é autodeterminado. Tu determina se tu é branco ou se tu é pardo. Todo mundo é mestiço no Brasil. Então,
como tu autodetermina, não tem validade, não se consegue estatisticamente ver isso aí. Pois é. Eu acho que é um dado que não vai mudar em nada, né? Não vai acrescentar em nada, né? Realmente não vai acrescentar. Mas, assim, falando um pouquinho, né, dessa questão aí de jurídica, médica, eu andei conversando também com a pessoa responsável aqui da nossa farmácia de alto custo, né? Então, assim como tem profissionais, médicos que se esmeram em fazer o trabalho, né, bem correto, tem médicos que, por falta de conhecimento, ou por falta de tempo, ou por falta de comprometimento, eles acabam preenchendo os papéis de uma forma falha. Aí, como ela me explicou, às vezes não é função da farmácia de alto custo, eles recebem e deveriam encaminhar direto para o DIAF, né, que é esse diretório de assistência farmacêutica, direto para lá. Mas eles nunca encaminham direto, eles sempre dão uma revisada, e daí eles entram em contato. Ó, não adianta mandar esse processo, porque vai voltar. Já está faltando um raio-x da pulmonar, uma coisa, vamos supor, um documento básico, um exame básico, né? Está faltando um hemograma, está faltando, então eles já barram ali e comunicam com a gente. E mesmo assim, às vezes acaba passando alguma coisa que chega no DIAF e eles devolvem o processo. Então, o processo já é lento para conseguir a medicação e ainda chega lá esse processo e o processo é devolvido. E o paciente precisando do medicamento, né? Então essas questões, assim. Outra questão também, como o doutor Abel bem colocou, né, que desse comprometimento, existe, né, os protocolos, tanto para Crohn como para retocolite, a gente sabe que existem associações que não são permitidas. Por exemplo, para Crohn, você querer dar mesalazina comprimido e sulfasalazina comprimido. Não adianta botar isso no processo que não vai aceitar, né? Então, nesse protocolo, já tem as medicações que não podem ser casadas, né? Por exemplo, 2 tipos de biológico no mesmo pedido, também não pode. Então, se o médico tem um pouquinho de atenção e tempo, ou paciência, ele já vai prescrever uma coisa mais correta, né? O que está correto. Já existe pesquisas com 2 biológicos de classes diferentes usadas concomitantemente. Tu imagina o impacto de custo que isso vai ter. Então, já tem pesquisa, isso aí vai acabar aparecendo. Tu usar uma anti-integrina com anti-TNF, tu usar biológicos que se complementam, vai aparecer e vai ter um impacto tremendo em custos, né? Então, eu até estava comentando com a doutora Letícia isso aí. A gente sabe hoje que mesalazina, ainda mais a sulfasalazina, a mesalazina é a molécula da sulfasalazina melhorada. Então, a mesalazina já não funciona para Crohn, só funciona para Crohn de colo. Crohn de delgado, que é o mais frequente, não funciona. E sulfasalazina, muito menos. A gente usa para Crohn para tratamento de artralgia. Então, realmente, não adianta. Mas, para tu ter uma ideia, Letícia, eu sou professor de coloprocto aqui na Universidade de Joaçaba. Eu não dou aula de doença de Crohn nem de retocolite, porque eu tenho 10 horas aula para dar. Então, eu pego essas minhas 10 horas aulas para dar hemorroida, fissura, fístula, que é muito mais prevalente. Então, a formação básica do médico não contempla doenças menos comuns. Ou o cara vai se interessar por aquilo e vai estudar a parte, ou a formação dele é muito deficiente nessa parte. Nessa dificuldade é que quando a gente fazia as palestras, né, presenciais, a gente sempre chamava os acadêmicos, né, de várias áreas, da medicina, da nutrição, da parte de psicologia, para que a gente sabe que, como o doutor falou, na parte acadêmica lá não consegue. Então, para que a gente comece a sensibilizar eles, já é como se fosse um complemento, né? Então, a gente chama eles para palestra, porque, como a gente falou, tem médicos excelentes, profissionais excelentes que vêm palestrar com a gente. Então, a gente já procura chamar esses acadêmicos para, né, começar essa sensibilização. É muito importante. Mas também no curso de Direito não tem nada de matéria de Direito Médico. Previdenciário mesmo tem uma matéria. O que a gente tem de mais próximo do médico é Medicina Legal, que é uma matéria optativa. Então, a gente também sai sem nenhum tipo de conhecimento sobre isso. É ir atrás e pesquisar e estudar.
Aproveitando esse gancho de conhecimento que você está falando, já faz mais de 2 anos que a associação também entrou com um pedido de... A gente criou aqui em Joinville uma linha de cuidado para o paciente de doença inflamatória intestinal, junto com a Secretaria de Saúde, né? Para desafogar o hospital. Então, teria toda... Inclusive, passou por consulta pública, né? Ele passaria na unidade de saúde, daí, em alguns casos que necessários, eles passariam para o especialista, né? Gastro ou prócto, e em casos de agudização da doença, eles chegariam até o hospital. Mas essa linha não conseguiu ser implantada porque esbarrou naquela questão de formação para médicos, né, da unidade básica. Então, a gente entrou com o pedido, né, com a possibilidade de fazer esse curso através do telesaúde. Porque, assim como o doutor Abel falou, eu até fiquei surpresa e feliz quando ele disse que eles iam conseguir fazer essa formação para os médicos, porque aqui eles falaram que não tem como tirar os médicos de dentro da unidade, levar para um local e fazer uma formação. Seria através do telesaúde, né? Não precisaria um médico, polo, prócto, e daí essas aulas não podem ser feitas aqui e encaminhadas. O profissional, né, o médico, ele precisa ir até Florianópolis, na UFSC, e lá é gravada essas aulas do telesaúde, para daí disponibilizar na rede pública, tá? Para poder disponibilizar. Então, essa mora de tudo isso é que vai travando, né, essa questão assim, de formação para ajudar os médicos nessa... E por mais que tenha um protocolo, nós estamos comentando, já foi aprovado, por exemplo, os biológicos para retocolite, né, que o nosso PCDT para retocolite estava lá em 2002, e agora a gente conseguiu atualização, mas o SUS está disponibilizando só o infliximab, o vedolizumab ainda não, só judicializando, né? Ele já foi aprovado, mas o SUS ainda não está... Eu não sei os planos de saúde, doutora. A previsão era para vir em setembro, o vedolizumab, mas com essa pandemia ficou tudo para trás, né? Mas a inclusão, se não me engano, era até junho, porque, se eu não me engano, são 6 meses após a aprovação do PCDT. A aprovação foi dia 1º de maio. Eu tenho aqui até deixa eu a minha folhinha separada, né? Eu tenho aqui até o projeto. Foi a nota técnica 05 de 2020, né? Essa nota técnica é de 25 de abril e sai no Diário Oficial dia 1º de maio. Pois é. Mas o que teve em outubro do ano passado? Eu acho que foi a reunião do CONEP. A reunião foi nesse dia que foi aprovado tudo, mas até ir para o diário Oficial, até que emitirem a nota técnica, demora um pouquinho. Eu não tenho as datas, mas é assim. Letícia, essas aulas, o GEDIB tem prontas. Tá tudo pronto isso aí. A gente disponibiliza a hora que tu quiser essas aulas, né? Com certeza, em cada região, tem médicos aptos a dar essas aulas. Como é que eu fiz aqui em Joaçaba? Eu fui lá, marquei uma audiência com o prefeito, o cara adorou a ideia, ele quer que os médicos dele sejam bons, né? E assim, tem o bônus e tem o ônus, né? Ele vai ter que perder uma manhã ou uma tarde durante um mês, durante um ano, porque é um dia só, né? Então, a gente sugeriu metade, lógico, não pode ficar oposição de vazio, metade dos médicos fazem num turno ou num dia, e metade dos médicos fazem no outro dia. Mas eu acho muito importante, quer dizer, achava, hoje em dia com esses webinars, essas coisas, eu já acho até que a gente consegue transferir informação, mas na época eu achava que não, tinha que ser presencial, porque essa interatividade, de poder conversar, de poder perguntar, eu acho muito importante nesses cursos. Então, eu vi agora que o Lafim também, que é o representante do Nestlé, está participando aqui com a gente, né? Bem-vindo, Lafim. Hoje ele me ajudou a esclarecer também, porque a gente está falando de medicamento, mas eu lembrei agora também de falar dos suplementos, né? Que nesse contexto todo, né? Nessa rede de conseguir os medicamentos, onde entra, né, o paciente, o profissional, o médico, quando é necessário o advogado, tem também a parte da Secretaria Municipal, que daí não depende só do Estado, né? Então, por exemplo, para Blumenau, Jaraguá e Joinville, são cidades que já têm um fluxo para o Modulem, né? Que é esse suplemento para a doença de Crohn, que em alguns determinados casos o médico prescreve.
mas outras cidades não têm. Então, eles perguntam por que essas determinadas cidades conseguem e outras não. Aí já não é uma coisa do Estado, é uma coisa municipal. Então, você vê como, além de ser, né, uma coisa estadual, ainda tem as particularidades de cada cidade, que também vão atravancando e vão, né? Mas só um comentário, Letícia, se precisa, se tem a prescrição do médico, o próprio SUS ele é obrigado a fornecer os insumos, o que for necessário. Por exemplo, as fraldas geriátricas, ele é obrigado a fazer o fornecimento. Então, é uma coisa que é de competência do município, porque é um valor menor, sim, é competência do município, mas pode não ter ali na lista, no Rename, aquele em específico, o Modulene, por exemplo. Mas se tiver a prescrição do médico para o fornecimento, tem que ser fornecido. Pois é, mas isso tem que criar o fluxo municipal, né? O município cria esse fluxo para liberação. Então, claro, eu estou falando de judicial, eu já até esqueço do administrativo. Sim, estou falando sim, isso mesmo. Então. Pois é. Aqui eu não tenho. Não. Modulem, Deus o livre, só comprado. E, infelizmente, pouca gente pode comprar, né? Não é uma coisa muito barata. Hã? Qual o preço? Olha, eu acho que o Lafim pode me corrigir, mas é mais de R$200 mês. É perto de 289, varia um pouco, né? Varia um pouco da onde a gente, do fornecedor, né? Mas é um custo alto desse mesmo. Algumas perguntas também, né? Inclusive o Lafim está perguntando assim, né? Quais são os laudos obrigatórios, né, para dispensação dos medicamentos para essa nutrição? Não sei se existe algo específico ou o médico faz um laudo. É necessário alguma coisa diferente? Olha, para medicação, que é o que eu posso responder, é aquela folha que vem da prefeitura, vem uma terceira folha explicando sobre a doença em 3 laudas, e algumas prefeituras pedem o quanto de inflamado que ele está, que é fazer o HB, que é o Harvey Bradshaw Index. Geralmente são dessas 3 folhas. Nutrição, eu não vou mentir, eu não sei. Talvez até por não ter, eu me acostumei a não preencher. Pode ser. Mas eu acho que ele entra nos insumos em si, né, doutor? Então, seria uma mesma folhinha que a prefeitura tivesse padronizada lá para eles nesse sentido. Porque o que pode acontecer? Vai fazer a solicitação do administrativo ali, eles não vão ter nenhum formulário próprio, mas vai ter que ter uma negativa. E aí, aqui em Balneário, por exemplo, a gente foi solicitar o home care do SUS, que é o SAD, né, o Serviço Atendimento a Domicílio. Não tinha para determinada situação ali. Mas eles não deram uma negativa, eles deram um papel dizendo as coisas que tinham. Daí a gente tinha que interpretar que se não estava ali, é porque não tinha. Eu fiquei assim, tá, como assim? Isso não é negativa para mim. Tá mudo, doutor? Doutor Abel está mudo. Acho que ele ligou o microfone. Perdão. Então, eu estava falando que talvez o Lafim possa ajudar mais a gente do que a gente a ele. Talvez ele venha saber desses papéis, talvez ele nos ajude até a criar esse fluxo. Porque realmente, a gente, como não tem, tu acaba não prescrevendo e tu acaba não sabendo. Não, mas é uma ótima ideia, doutor. Acho que em breve a gente pode, né, entrar, trocar umas figurinhas e melhorar essa questão aí também, né, de suplemento. A gente sabe que tem pacientes que precisam e acabaram deixando de ingerir o suplemento por causa do custo, né? Por causa do custo. Sendo que tem a necessidade, né? Tem a necessidade ainda porque a doença não está em remissão. E tem mais algumas perguntinhas aqui também. A Nilva disse que vai ser para a doutora Letícia, que mesmo judicializando, esse mês não veio o medicamento dela. Por que acontece isso? Então, eu também tenho isso aí. Tenho paciente que ganhou e não está recebendo. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem uma relação de consumo, fui à loja e comprei este blazer. Eu vou chegar para o plano e vou dizer, plano, quero o meu medicamento. Me dê. É uma relação de consumo. Quando eu tenho uma relação com um estado que não é de consumo, a gente vai chegar e vai dizer assim,
SUS, Estado, por favor, me dê esse medicamento, eu preciso muito dele. O SUS vai dizer, olha, eu sei que eu tenho que te dar, mas assim, ó, esse mês não tem como, espere para o mês que vem. Por quê? Ele não está incluso no financeiro do Estado. Ele não vai te dar se ele não for incluso porque ele está judicializado. Como resolver isso? A gente faz um pedido de Bacen, que é um bloqueio judicial, na conta do Estado, e por isso dos 3 orçamentos, vai lá, pega aquele valor, faz a compra do medicamento, até é aconselhável fazer esse pagamento, essa transferência diretamente onde a pessoa vai fazer a aplicação, para pegar a nota fiscal daquele local e aí juntar no processo comprovando o destino total do valor do medicamento. Então, tem a obrigação, tem a liminar, mas o Estado, aliás, pode chegar a qualquer momento e falar que esse mês não tem, e aí, novamente, tem que o advogado entrar em ação no próprio processo e pedir o bloqueio dos valores na conta do Estado. E aí atrasa o tratamento. O paciente tem direito, está buscando tratamento e ainda é negado, né? Então, eu falo assim, por isso que a gente, às vezes, se sensibiliza tanto com os problemas dos pacientes, porque além de estarem sofrendo fisicamente, né, a doença, emocionalmente, eles também ficam abalados, porque toda essa pressão de querer, não conseguir, né? Então, tudo isso acaba afetando, né? Muito. Sim, sim. E é por isso que eu sempre, da minha forma, né, eu trouxe isso para mim de tentar agir o mais rápido possível e ser realmente eficiente, porque não adianta de nada eu ter uma liminar se eu não vou ter o medicamento. Então, eu já tenho que realmente estar acompanhando o processo e seguindo isso de forma efetiva para saber, e aí, recebeu ou não recebeu o medicamento? Antes de ter o problema em si, já se antecipar e fazer o pedido para o juiz. Porque, além de tudo, o juiz vai intimar ainda o Estado para se manifestar. Em prazo de 48 horas, 5 dias. E também depende de juiz para juiz, né? Às vezes ele não vai pedir para se manifestar, já vai fazer o Bacen direto. Mas aí tá, fiz o Bacen. Até fazer a transferência para a conta, demora 5 dias úteis. Aí até você encontrar o fornecedor para fazer a compra do medicamento, às vezes a pessoa não vai ter ali o medicamento em estoque, demora mais quanto? 10 dias até conseguir? Aí até chegar esse medicamento e fazer a aplicação, então esse é o problema que acaba acontecendo bastante. Então, tem a Lívia também fez uma pergunta aqui, ela perguntou se por causa da pandemia, né, se afetou o fornecimento de medicamentos. A doutora Bel até comentou alguma coisa ali. Eu vou falar um pouquinho assim, a minha opinião, né? Eu não percebi um problema tão maior, porque assim, a falta de medicamento não deveria usar esse termo, né, comum, não deveria ser comum, mas a gente sabe que tem gente, né, no decorrer do ano, possivelmente tem a falta de medicamento. Mas a pandemia em si, ela afetou alguma coisa, doutor? Em fornecimento de medicação, não. Afetou muito em continuidade de observação da doença. Então, aquele paciente que tinha que fazer os seus exames no mês de maio, não apareceu no consultório. Porque, inclusive, a mídia dizia, não, fique em casa. Aquele paciente que tinha que fazer sua colonoscopia de revisão, desmarcou a colono. Isso em doença inflamatória foi um problema. Mas tu imagina no câncer, como é que foi? Né? Aquela pessoa que deixou de fazer exame por prevenção de câncer porque estava com medo da pandemia. Né? Então, o que mais afetou é o tratamento de manutenção, o de controle para o paciente. Então, muito paciente descompensou e ficou em casa com medo da pandemia. Daí descompensa, volta a ter que fazer o tratamento desde o começo. Às vezes o medicamento perde a eficácia, tem que entrar com um novo medicamento, o custo fica alto, e aí a gente volta no comecinho da live. O paciente tomar as suas decisões, como ele bem entende, e aí, infelizmente, trazer todo um prejuízo que não existiria se tivesse seguido o que o médico prescreveu. Não, e o pior de tudo, como ele descompensa, ele vai acabar no hospital, que é lá que é o lugar de mais pegar Covid mesmo. Então, ele sai do consultório e vai parar no hospital, que ele corre muito mais risco. Então, eu acho que os pacientes não gostam muito quando eu intervenho. Nós temos um grupo do WhatsApp, né?
E eu sempre acompanho as conversas, mas eu acho que eu não gosto muito quando eu começo a interferir lá nas conversas deles, porque a gente, quanto associação, de vez em quando precisa ir lá, ó, dar uma puxada de orelha neles também, né? Porque a gente está falando dos problemas, né, da parte médica, da parte burocrática, mas a gente sabe que tem paciente lá, às vezes, que não cuida da alimentação, não cuida da medicação. Ele resolve sozinho mudar a dose do seu medicamento. Ah, eu vou diminuir, eu vou aumentar, eu não preciso, né? E a gente fala, não, gente, é só o médico que vai prescrever. Tem algum problema? Peça orientação para o médico, entre em contato, né? Então, a gente sabe disso. Os pacientes, me desculpem, mas não são todos, né? Mas a gente sabe que tem um ou outro, né? E eles cometem essas falhas assim, e infelizmente eles acabam sendo prejudicados, né? Como o doutor falou assim, deixar de ir numa consulta, não comparecer, esse acompanhamento que precisa ser feito, né? Ou então pacientes que não vão na farmácia de alto custo buscar medicação, não vão 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles colocam lá, inexplicavelmente o governo cortou meu medicamento. Gente, o paciente ficou um tempão sem buscar o medicamento seu lá, acho que parou a medicação, daí eles colocam a culpa na farmácia de alto custo, né? Eu acho que tudo tem que ser, né, colocado na balança, a gente precisa sempre alinhar as coisas para que as coisas funcionem. A primeira coisa que tem que ficar é que todo mundo tem culpa. O médico tem culpa, porque não preenche direito. O paciente, o que eu mais escuto é, parei a medicação. Por quê? Porque eu estava bom, melhorei. Não, mas tu melhorou porque tu estava tomando remédio. O pessoal da administração tem culpa, tem muito advogado que não sabe orientar o seu paciente. Então, é uma cadeia. Não tem alguém que tenha culpa específica. Não. É por isso que a gente se une, né, para esclarecer, né? E, como eu falo mais uma vez, a DSC sempre agradece vocês, que são pessoas dispostas a fazer a coisa certa, né? Fazer o que é certo, como diz o ditado, né? O que é certo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho assim que a gente tem que mostrar que pode ser diferente, né? E se for diferente, as coisas vão ser melhores. Os pacientes, né? Para todos. Eu lembrei também que tem uma perguntinha aqui da Kelly. Não, a Helena. A Helena, ela disse que tem uma outra doença, né? Ela colocou ali que ela tem esclerose múltipla, ela escreveu ali. E tem Crohn, mas ela está sem tratamento. Então, eu vou pedir para a Helena depois entrar em contato com a associação para a gente poder orientar. A gente não pode escolher, eu vou tratar essa doença e essa não. Eu acho que a Helena entra em contato com a gente para a gente conversar um pouco, orientar, né? Tem a doença de Crohn, precisa acompanhamento médico, precisa tratamento também. Né? Então, entrar em contato. Tá mudo. Ela não pode tomar anti-TNF, viu? Então, é um casinho especial lá que vai ter que ir para as outras drogas. Que vai ter que ir Se ela tem esclerose múltipla, anti-TNF, ADA e infliximab está contraindicado para ela. Então, depois ela vai entrar em contato com a gente. O Lafim sinalizou que tudo bem, uma horinha dessa a gente consegue conversar, né? Para a gente agilizar essa parte também do suplemento, isso vai ser bom também, né? E eu não sei se vocês têm mais algumas coisas que vocês queiram colocar agora, que nós estamos indo para finalizar nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui falando a noite toda, né? Então, é tanta coisa para falar. Ainda pegaram 2 tagarela ainda? Não, eu só queria agradecer a oportunidade, né? Para a Letícia, para a doutora Letícia, foi muito bom para mim. Né? Realmente eu nunca tive oportunidade de perguntar algumas coisas. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de também poder falar com o médico e botar uma pessoa que está ali em cima, que pode levar para outros médicos, para o pessoal da universidade, da necessidade dos documentos em si, e trazer essa equilíbrio, né? Essa relação realmente de paridade, não distanciar. Um maior dos problemas que eu vejo, e olha que eu acho que não existem tantas ações de responsabilização por erro médico, é pelo distanciamento de contato com o paciente ou também conosco. Então, o fato de poder conversar com alguém que pode levar isso para frente, isso é muito importante, doutora. Agradeço também por ter se disposto e por ter ficado me ouvindo aqui um monte. Eu sei que a gente passou, né? Como diz a doutora, né? A gente já passou um pouco do horário, né? Mas a gente quer aproveitar sempre o máximo nessa experiência, o carinho de vocês.
Mas como eu falei, a gente preparou uma surpresinha aqui no final da nossa live, né? O Fausto acabou de entrar aqui, né? Oi, Fausto, tá ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. O Fausto, eu quero apresentar ele. O Fausto é um paciente de Blumenau, né? É do Dr. Juliano. Fausto, quem é seu médico? Não, Dr. Carlos Ivan. Carlos Ivan. Então, o Fausto, ele é diagnosticado com doença de Crohn há 36 anos, tá? 36 anos. Sim. Mas, no momento, ele se encontra em remissão, né? Graças a Deus, em remissão. Certo. O Fausto sempre presenteia o nosso grupo do WhatsApp, né? Com algumas mensagens, com alguma música que ele mesmo, né? Ele toca pra gente. Isso é uma coisa importante, a gente sempre fala, né? Que o paciente, ele tem que ter focos diferentes também, né? Lógico, ele precisa se tratar, cuidar da sua patologia, cuidar da sua doença inflamatória intestinal, mas é sempre bom o paciente fazer alguma coisa que ele gosta, né? Ele fazer alguma coisa que ele gosta. Eu estou vendo que tem um violão lá atrás do doutor Abel também. Tem um músico aí junto, viu? Que legal. Então. Antes da gente dar os nossos tchauzinhos, então, Ex-músico. Então, com esse exemplo do Fausto, né, que ele se dedica, né, para música, e de vez em quando ele presenteia a gente no nosso grupo do WhatsApp, eu convidei, né, o Fausto para tocar uma música aqui para a gente, né, para a gente já ir para os finalmente da nossa live, então. Vamos lá, Fausto? Vamos lá, então. Eu vou cantar uma música chamada Paz, que, na verdade, é uma interpretação de uma música do Michael Jackson. E tem uma mensagem legal que a gente sempre gosta no estudo, e a gente acaba cantando. Então, eu vou cantar para nós hoje. Deve haver um lugar dentro do teu coração onde a paz vive mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar a cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, para marcar a fé e os sonhos dos que ainda vêm. A lição de um futuro vem da alma e do coração, para buscar a paz, não olhar para trás, com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar a cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha,
já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Que assim seja. Eu não estou ouvindo. Oi. Agora de novo. Fala. Oh, caiu a internet aqui. Deixamos o Fausto cantando sozinho. Vou por ele. Pode pôr ele. Desculpa, tá, gente? Essas coisas ao vivo acontecem. Acontece. Então, mas eu quero agradecer também, né, Fausto? Por esse presente que você nos trouxe hoje, né? Que você continue nos presenteando no nosso grupo do WhatsApp, com o teu canto, com a tua alegria, né? Com essas mensagens positivas. E como a gente fala, né? O período da doença, da agudização, ou quando a doença está ativa, é difícil. Mas não é para sempre, né? São doenças que não tem cura, mas tem tratamento. Tudo passa. Tudo passa, tudo
vai passar. Né? E acho que é importante isso. Quando tem uma pessoa já com você, que está em remissão, já a gente vai dando força para aqueles que estão no início de uma caminhada, né, com suas dificuldades. Com certeza. Então, essa é a função, né? Ser apoio, suporte, um paciente para o outro. Isso é muito bom. Obrigada, tá, Fausto? De coração mesmo. Bom, tudo bom. Então, os agradecimentos também aqui, pedir desculpa, né, para a doutora Letícia, para o doutor Abel, só para falar que eles já pediram que na próxima o doutor Abel tem que pegar reunião também, tá, doutor Abel? Pode falar. Então, e agradecer, então, né, a presença de vocês, o tempo de vocês, né, de disponibilizar num dia de semana, assim, depois de um dia todo de trabalho, vocês estarem aqui junto com a associação. E a gente espera que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, que não seja só através de live, tá bom? Obrigada mesmo, de coração. A DEI e a CC deseja que tenham todos, né, uma ótima resto de semana, um bom final de semana. E como eu falei, de coração agradeço e espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, muito em breve. Obrigada.